Muito bem, estamos de volta para dar continuidade ao estudo das limitações do poder de tributar. No encontro passado, você já viu, você já entendeu que o poder de tributar é uma prerrogativa de Estado. Essa prerrogativa de Estado deve observar limitações. Aqui no nosso estudo, limitações do artigo 150, um rol não exaustivo de garantias individuais. Um rol não exaustivo de garantias individuais, artigo 150. Garantias individuais que são nomeadamente cláusulas pétreas, não podem ser abolidas. Você já sabe disso, já memorizou, já aprendeu, não tem dúvida sobre isso. Agora vamos estudar, vamos analisar essas limitações, essas garantias individuais no seu aspecto valorativo, axiológico, principiológico. Vamos analisar os princípios que orientam essas limitações do poder tributar. Na tela, então, nosso primeiro princípio da legalidade. Princípio da legalidade, já abordamos em sala de aula, no nosso encontro lá presencial, Estudamos a legalidade e identificamos que eu falo em legalidade estrita, Somente por lei é possível exigir ou aumentar. Só a lei é que pode estabelecer a exigência ou o aumento de tributos. Só posso instituir tributo por lei. Não é possível instituir um tributo por costume, não é possível instituir um tributo por ato administrativo. É lei em sentido estrito. Sabemos que existe a possibilidade aí de uma análise de lei complementar e lei ordinária, mas lei em sentido estrito, lei, aquele processo, aquela norma que submete a um processo legislativo, A atribuição finalística do poder legislativo, a atribuição própria, típica do poder legislativo, é o produto da atuação típica do poder legislativo, é a lei em sentido estrito, não é? Aí você estuda a lei no aspecto da lei complementar e a lei ordinária, que não tem hierarquia entre elas, A lei complementar só existe um processo mais rigoroso, a lei complementar um processo mais rigoroso, e a Constituição exigiu que determinadas matérias fossem objeto de lei complementar, ok? Então eu só tenho aí um processo moroso, um processo mais qualificado, mais exigente no que diz respeito à lei complementar. E lembrando que em matéria tributária, normas gerais têm que ser por lei complementar, Então pense e não esqueça disso. Ao lado do princípio da legalidade, nós temos o paralelismo das formas, princípio que anda ao lado do princípio da legalidade para entender o seguinte: se a lei instituiu, somente a lei pode acabar. Somente a extinção aí de um tributo, falar na extinção, falar em acabar com um tributo, é falar em lei, Princípio do paralelismo. Se veio por lei, vai por lei. Se foi instituído por lei, é desinstituído por lei. Então a lei cria a lei, acaba com o tributo. Então, inclusive, a partir de uma leitura do Código Tributário Nacional, você vai identificar que a lei, é só a lei também que pode alterar, alterações aí, falar em redução, do tributo, instituir benefícios para fins de extinção de crédito tributário, mas também fala em lei. Então, falar aí em princípio do paralelismo das formas é ter em mente que se a lei é que institui, somente a lei pode acabar com o tributo. Se a lei é que institui, somente a lei pode alterar o tributo. Bacana? Tranquilos? Então pense nisso. Agora, temos exceções, À luz aí do princípio da legalidade, do princípio do paralelismo, nós temos exceções. As exceções estão na nossa tela, porque eu estou aumentando aqui para melhorar a nossa leitura. Então nós temos aí a possibilidade de instituição de tributos que não passam pela observância da obrigatoriedade da lei. Então aquela garantia individual lá de observância, a garantia do inciso 1 do artigo 150, de que somente a exigência de tributo somente pode se dar aí, a exigência, o aumento de tributo somente poderia se dar por lei, ela é relativizada pelas exceções. E daí uma importante exceção que nós temos diz respeito aos tributos que têm aí uma função extrafiscal. Eles são reguladores de mercado, Eles têm a intenção de intervir na economia. Logo, em tese, não poderiam submeter a um processo moroso legislativo, porque eu preciso de uma atuação mais rápida, não posso
preciso de uma resposta mais rápida, imediata, né? Se eu quero lidar com alguma regulamentação de mercado, alguma intervenção na economia, eu preciso de uma resposta mais rápida que não poderia ser alcançada através de um processo legislativo, um processo de confecção de lei. Então nós temos aí os exemplos, né? No que diz respeito ao imposto de importação, exportação, né, produto industrial, né, imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, são exemplos. O professor colocou, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, a alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5, que é imposto sobre importação, exportação, o IPI, né, que é o produto industrializado, e também o IOF, que é aí as operações financeiras. Então, relativizando ali a questão do aumento no que diz respeito à matéria, à instituição, a exigência no que diz respeito à obrigação tributária a partir de um aumento. O aumento poderia aí ser feito através de ato do poder público, é facultado ao poder público, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar. Então teria aí um ato do poder público, ok? Pense dessa maneira. Outras exceções que nós temos aí, a redução e o restabelecimento do CID Combustíveis. CID Combustíveis foi uma espécie tributária que nós trabalhamos, né, nos encontros para trás, né, os encontros passados, e vimos ali a CID Combustível, né, a contribuição, né, de intervenção no domínio econômico, CID Combustível, e vimos que ela, no que diz respeito a redução e o restabelecimento, ela pode ser feita aí por ato administrativo, não precisaria de lei, não precisaria observar aí a lei, e tampouco o paralelismo das formas, uma vez que a gente fala que o paralelismo das formas exige que inclusive a alteração do imposto seja feita por lei. Se a lei instituiu, alterar também é para o imposto. Quando eu reduzo, estou alterando. Quando eu restabeleço, estou alterando. Né? Quando eu falo ali em alterar alíquotas, estou alterando. Ok? Então, nessas hipóteses, nós estamos aí diante de exceções estabelecidas a partir da leitura do caráter extrafiscal, da função extrafiscal desses impostos, ok? Desses tributos, melhor dizendo, desses tributos. Bacana? A gente não pode esquecer também da possibilidade da medida provisória, né? Lá no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, que trabalha a possibilidade da medida provisória. Você sabe muito bem que a medida provisória não é lei, ela tem força de lei, ela, né, tem aí o caráter, ela ganha a natureza jurídica de lei a partir da sua conversão em lei. Mas temos aí a medida provisória também, falando sobre isso lá em sala de aula. Bacana, pessoal? Então estão aí dois princípios importantíssimos: legalidade e paralelismo das formas, nos informando aí a primeira garantia, a garantia que limita o poder de tributar, a garantia, a segurança de que a obrigação tributária ela só deve ser inaugurada a partir da lei, né? A exigência no que diz respeito à obrigação tributária depende de lei, nos termos do inciso 1, artigo 150. E pensando no paralelismo das formas, a gente entende que se é preciso a lei, né, para exigir qualquer exigência de alteração que aumente, que diminua, né, eventual situação ligada à alteração do tributo, deveria ser por lei. Mas aí nós vimos as exceções, trabalhamos as exceções e você já entendeu muito bem. Nossa regra, legalidade, paralelismo das formas. Temos aí as exceções, algumas das exceções mais importantes ligadas a esses dois princípios. A gente volta daqui a pouco para dar sequência à análise desses princípios que orientam as limitações do poder de tributar. Até daqui a pouco.